Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos responder mais uma dúvida muito interessante. Olha só, a dúvida é do Kaisnan. Ele perguntou o seguinte: qual a melhor época para fazer análise de solo? Planta já em produção. Veja bem, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual tipo de análise de solo que eu quero. É uma análise química ou é uma análise física do solo? Este ponto é muito importante. Não vou nem falar de outras análises, como bioanálise, por exemplo, porque aí é assunto para outro vídeo. Mas se eu quiser saber uma análise química do solo, vai ser para eu ter valores lá como pH, saturação por bases, os valores de macronutrientes, os valores de micronutrientes, os valores aí de relações entre alguns cátions, ou seja, informações químicas do solo que vão servir para que eu possa corrigir o meu solo e para que eu possa fazer adubação. Agora, se eu quiser uma análise física do solo, vai ser para saber alguns teores, como por exemplo o teor de argila, o teor de areia. Eu vou utilizar essa informação aí em diversos pontos, como por exemplo na irrigação, algumas informações importantes da cultura que vão falar lá a níveis argilosos, a níveis mais arenosos, textura média, solos mais leves, ou seja, o boletim da cultura vai me esclarecer um pouco mais sobre isso, ou até mesmo para fazer um cálculo de gessagem, por exemplo. Ou seja, então depende qual o tipo de análise de solo que eu quero, se é uma análise química ou se é uma análise física. A análise física do solo, eu não tenho a necessidade de fazer ela todo ano. Então a gente já vai descartar ela, porque eu preciso fazer apenas uma vez. Os meus teores de argila, meus teores de areia, não vão ficar mudando todos os anos. É bem possível que você vai passar o ciclo todinho da sua cultura ou até mesmo a sua vida toda e não vai mudar nem 1% no teor de argila ou de areia. Pode acontecer, mas é bem pouco. Ou seja, a influência é zero. Então eu só preciso de uma análise física do solo. Eu não preciso fazer todo ano. Então a gente parte do princípio que ele está falando da análise química do solo. Bom, já a análise química do solo, a gente recomenda sim que faça todos os anos, ou dependendo do manejo, a pessoa faz de 2 em 2 anos, algumas vezes mais de uma vez por ano, quando a gente quer verificar alguns pontos de correção. Então, a gente vai estar fazendo todos os anos. Mas veja bem, se você vai implantar a cultura, que não é o caso do Kaisnan, mas eu já vou falar isso logo, porque possivelmente alguém pode ter essa dúvida depois. Se você vai implantar a cultura, o ideal é que você faça essa amostragem e essa análise pelo menos 4 meses antes do plantio. Por quê? Você não sabe como está o seu solo. Possivelmente você vai precisar de fazer uma correção de calagem, ou até mesmo fazer uma gessagem, mas aí, se fosse por conta disso, a gente poderia fazer uma análise de 20 a 40 centímetros, que não é o nosso caso aqui agora, não vamos entrar nesses detalhes. Mas vamos supor que você precisa de uma calagem. Então, se você precisa de uma calagem, você precisa fazer essa calagem aí pelo menos de 2 a 3 meses antes da sua primeira adubação de plantio. Então, a gente recomenda que se faça 4 meses antes de implantar, para que dê tempo, às vezes, de você pedir lá o insumo que você precisa, o calcário, que é um insumo barato, mas que às vezes o transporte ele acaba dando um pouquinho de dor de cabeça. Então, o ideal é que antes da implantação, 4 meses antes, você faça a análise de solo. Agora, e se eu já estiver falando aí de uma planta em produção? Como é a pergunta do Kaisnan? O princípio é o mesmo. Eu vou precisar de uma análise química para fazer uma correção do solo ou fazer minha adubação de produção, já que a cultura dele está em produção. Mas não tem como eu saber se eu preciso de uma correção do solo ou não, se eu não fizer uma análise de solo. Então não adianta eu querer fazer uma análise de solo hoje, fazer a calagem amanhã e a adubação depois de amanhã. Não vai funcionar. Por quê? O solo não se corrige da noite para o dia. A liberação, a ação do carbonato lá no solo não é de uma semana para outra. Eu preciso de um período de tempo para que eu faça a minha correção, para que depois eu faça a minha adubação. Então a gente recomenda que também faça a sua análise de solo pelo menos de 3 a 4 meses antes da sua primeira adubação de produção, para que se haja necessidade de se fazer a correção do solo, dê tempo do calcário agir, para que depois você faça a adubação de produção. É lógico que em alguns casos, tem muitos produtores, por exemplo, que preferem fazer análise de solo depois da colheita, para depois fazer a sua adubação de produção. Agora, o grande problema é, algumas culturas acabam exigindo adubação de produção logo depois da colheita. Se tiver a necessidade de fazer a correção do solo depois da colheita, não vai dar tempo de você fazer a correção do solo e logo em seguida estar fazendo a sua adubação de produção. É por isso que, por cautela, a gente pede que se faça de 3 a 4 meses antes da primeira adubação de produção. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo desse vídeo. E lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição
nutrição de plantas, você precisa conhecer o CEPRAC. O CEPRAC hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados de como interpretar análise de solos e fazer qualquer recomendação, seja adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, adubação foliar, fertirrigação, correção e adubação de pastagens, misturas de fertilizantes, entre outras. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, aqui embaixo desse vídeo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Te aguardo no próximo vídeo.